Amém? A paz do Senhor para todos. Como se sabe, estamos numa série de mensagens para o seu nível espiritual. E como é importante eu e você estarmos preparados para os grandes acontecimentos que estão por vir. A igreja do Senhor tem que estar preparada, porque grandes acontecimentos virão e vão mudar este mundo. Vão mudar as estruturas políticas, econômicas deste mundo. E tem como alvo a igreja do Senhor. O inimigo está trabalhando para envolver a igreja do Senhor. E Deus permitiu isso para que os verdadeiros crentes se manifestem, para que os verdadeiros crentes apareçam. Porque, meu amado, hoje, nos nossos dias, muitas pessoas têm entrado ou tentado entrar no reino de Deus. Muitas pessoas se tornam membros de igrejas evangélicas. Tem surgido muitas igrejas evangélicas que estão longe dos ensinamentos do Senhor Jesus, que estão bem longe do evangelho do Senhor Jesus, mas elas se identificam como igrejas evangélicas. E os seus líderes profetizam, expulsam demônios, curam enfermos, mas o próprio Jesus disse que vai surgir esses líderes. Está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. E Jesus vai dizer para esses que praticam esses sinais sobrenaturais: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Então essas pessoas podem ser conhecidas aqui na terra como evangélico, como apóstolo, como bispo, como pastores, como presbítero, como homens que fazem milagres. Mas Jesus não conhece essas pessoas. Essas pessoas não estão fazendo esses sinais através do Espírito de Deus. E essas pessoas que seguem esses líderes estão caindo num buraco sem fim. Estão caindo, irmãos. Estão caindo na perdição, na condenação eterna. Então isso é muito sério. Por isso, eu quero falar para vocês sobre a parábola do joio e do trigo. Sobre um senhor que plantou uma grande extensão de terra de trigo. Mas aí os seus servos, quando o trigo começou a brotar, começou a soltar as suas folhas, ele descobriu que junto com o trigo estava nascendo o joio. Aí os seus servos, então, foram até o seu senhor e falaram: Senhor, nós não plantamos só trigo? Sim, plantamos trigo. Mas no meio do trigo está um monte de joio crescendo junto com o trigo. Quer que nós vamos arrancá-lo? Você falou: não, não arranque. Porque a raiz do joio se misturou com a raiz do trigo. E se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Então espera os dois crescerem e dá os seus frutos. Então, aí através dos frutos, se conheceria o que era trigo e o que era o joio. Então, amado, o que Jesus está ensinando? Isso é muito importante. E também Jesus continua dizendo: espera, quando eles darem um fruto, aí vocês vão arrancar o joio, vão queimá-lo, e depois o trigo vocês vão colocá-lo no celeiro. Então vai haver uma separação. Mas a separação acontece quando começarem os frutos. Então, Jesus disse que essa parábola significa o quê?
que os crentes vão ser salvos, vão ser guardados, né, no reino de Deus, e os que não são crentes vão ser lançados no lago de fogo, onde permanecerão por toda a eternidade. Os justos permanecerão eternamente no reino de Deus, e os ímpios, aqueles que praticam iniquidade, permanecerão, né, na condenação do inferno por toda a eternidade. Então, amado, é uma decisão que a pessoa tem que tomar. O que você é? Você é trigo ou você é joio? Isso é muito importante para mim e para você. Porque no fim do mundo vai haver essa separação. Hoje, seres humanos vivem um perto do outro. O ser humano interage um com o outro. Crentes e não crentes, salvos e condenados. Todos vivemos sobre a face da terra. Todos nós estamos vivendo aqui, usufruindo de todas as bênçãos que Deus criou neste planeta. Uns pobres, outros ricos, uns grandes e uns pequenos. Mas todos estamos vivendo no mesmo lugar, na mesma terra, desfrutando de todas as bênçãos, de tudo que Deus criou. Mas um dia, nós vamos ter que responder, nós vamos ter que prestar conta ao nosso Criador. E por que Deus permite que tanta coisa, que muitas coisas aconteçam? Por que Deus vai permitir a manifestação do anticristo para enganar os crentes? É porque, para que se conheça os verdadeiros crentes. É para que se conheça quem é trigo e quem é joio. Porque a separação vai acontecer quando as duas plantas começarem a frutificar. O trigo tem uma semente semelhante ao arroz, e o joio é uma sementinha pretinha. Então é fácil de se descobrir o que é trigo e o que é joio, quando eles frutificam. Então é fácil você conhecer o verdadeiro crente e o falso crente. Então é fácil você conhecer quem são os verdadeiros servos de Deus e quem não são os verdadeiros servos de Deus. Os seres humanos são iguais, mas o fruto é que determina que tipo de planta ele é. Então é as nossas obras, é as nossas boas obras, é as nossas ações, é o nosso comportamento que declara o que nós somos. Você obedece à palavra de Deus? Você segue fielmente a vontade de Deus? Você está santificando a sua vida através da palavra de Deus? Jesus veio nos revelar a misericórdia de Deus. Jesus veio nos dar a misericórdia de Deus. Jesus veio nos ensinar a obedecer os mandamentos de Deus. Tudo que Jesus ensinou foi o que ele recebeu do Pai Celestial. Todos os mandamentos que Jesus nos deu são os mandamentos que o Pai Celestial lhe deu para entregar a nós. Porque o mesmo Jesus falou que ele não falava de si mesmo, mas ele falava como o Pai havia ordenado a ele falar. Então as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus são os mandamentos de Deus. E cabe a nós, se verdadeiramente somos filhos de Deus, se verdadeiramente aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos pecados foram perdoados e através do Espírito Santo nós nascemos de novo, agora nascemos de novo para viver para Deus, para produzir bons frutos, os frutos do arrependimento, os frutos da santificação. Então, amado, como diz lá em Hebreu, sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer ter um encontro com Deus? Então a primeira coisa é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como diz lá em João 14, versículo 6.
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém vai a Deus senão por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só Ele pode levar eu e você para Deus. E essa é a vontade de Deus. Jesus é a salvação de Deus. Jesus é a expiação de Deus. Em Jesus, o Filho de Deus, está a nossa salvação, está a nossa vida, está a deidade de Deus. A eternidade de Deus está em Jesus, a vida está em Jesus. Ele é o único caminho verdadeiro que leva você até Deus. Jesus é o único caminho onde você vai encontrar a vida eterna, onde você vai encontrar a verdade. Todos os outros Messias, todas as outras religiões que surgiram no mundo, não são religiões verdadeiras. Não são caminhos verdadeiros, porque o único caminho verdadeiro, colocado por Deus entre nós e Ele, esse caminho é Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há expiação de pecado. Então, sem Jesus não há vida. Sem Jesus você nunca vai ter a nova vida. E essa nova vida começa quando você confessa Jesus como Filho de Deus, como seu único e verdadeiro Salvador. Então, amado, aí começa. E o segundo é quando você santifica a sua vida através da palavra de Deus. Amém? Porque sem santificação ninguém verá Deus. Então, amado, por que você está aí parado? Comece a obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, vão santificar a sua vida e preparar você para o grande encontro com o Senhor. Então, meu amado, o que você é? Você é trigo ou você é joio? Porque o trigo vai ser guardado no reino de Deus e terá vida eterna, mas o joio será lançado no lago de fogo, na condenação eterna. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tome a decisão. Você é trigo ou você é joio? Deus te abençoe. Sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. Nos ajude. Se inscreva no nosso canal. Amém? Dê o seu like, que nos ajuda muito. Compartilhe com o maior número de pessoas, para que eles também sejam alertados e estejam preparados para o grande encontro com o Senhor. Amém? Então, comente, faça seu comentário. Nós vamos ler e vamos estar respondendo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.